gente tá aqui em mais um episódio especial do Bate-Pop aí na SBPC. E a gente tá aqui com a Sarita Albagli, acho que eu falei certo. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira como pesquisadora e depois a gente vai para as perguntas. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou pesquisadora do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Também dou aula, sou professora de um programa de pós-graduação em Ciência da Informação que o IBICT desenvolve com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E acho que é importante aqui dizer também que eu sou a coordenadora científica da CIVES, que é uma plataforma de ciência cidadã que o IBICT lançou no ano passado. Então, acho que a minha primeira pergunta é sobre o conceito de ciência aberta e como que ele se aplica e quais são as iniciativas que a gente tem aqui no Brasil. Você já comentou sobre a plataforma, algumas outras que você pudesse citar exemplos, para conceituar mais ou menos o que é e o que isso propõe a se fazer dentro da ciência. Bom, a ciência, por natureza, ela se faz sempre através de colaboração, né? Ninguém produz conhecimento em geral e conhecimento científico sozinho. Então, quanto mais aberta, maior possibilidade de trocar informação, conhecimento, melhor para a ciência, melhor para a sociedade. Mas a gente observou que há também processos de certo fechamento da ciência através de mecanismos de proteção da propriedade intelectual ou porque o acesso aos periódicos, às revistas científicas é muito caro, enfim. Por interesse econômico mesmo, interesse econômico. E, então, já no final do século XX, começou um movimento de acesso aberto aos artigos científicos, às revistas científicas. Então, podemos dizer que isso foi o pontapé inicial por esse movimento de acesso aberto, né? O preço das assinaturas começou a ficar muito caro, as bibliotecas não conseguiam pagar mais, ainda que a gente tivesse já revistas em formato digital. Então, deveria ser mais barato, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, existe um certo monopólio de algumas editoras comerciais. E aí, depois se viu que abrir só o acesso aos periódicos científicos, aos artigos, não era suficiente para abrir a ciência. Então, a ciência aberta, eu digo que é um movimento de movimentos. Ela foi incorporando outras linhas de abertura da ciência. Primeiro, os dados de pesquisa, ou seja, quando a gente faz uma pesquisa, a gente utiliza muitos dados e a gente produz muitos dados. No artigo científico, você só faz um relato daquilo, mas você não tem aquele material bruto que pode ser escrutinizado, ele pode ser reutilizado. Então, houve todo um movimento também para abrir os dados científicos. Também as ferramentas, a gente diz, hoje a gente usa muitos softwares, muitas infraestruturas para nos comunicar para a vida em geral, mas que também são muito importantes para fazer pesquisa e para trocar. Então, se incorporou o movimento, todo esse movimento do software livre, que é uma coisa que já tem, já tem uma própria história, e também que a gente chama do hardware científico, são as infraestruturas também, infraestruturas abertas, até o que a gente chama hoje de ciência cidadã, que é uma abertura da ciência para diálogo com outros conhecimentos que não são só os conhecimentos científicos. Você acha que, nesse sentido, a ciência cidadã ela pode ser uma resposta para isso que a gente tem visto já nos últimos anos de um descrédito, uma certa... Não é nenhuma resposta, mas a gente tem visto um descrédito, um desmonte, uma onda forte de negacionismo, não só no Brasil, mas em muitos países. E, de certa forma, a produção acadêmica ela se distanciou um pouco da sociedade e sempre esteve distante. Então, você acha que, nesse sentido, a ciência cidadã e a colaboração com outros tipos de produção de conhecimento que não o conhecimento acadêmico e científico possa ser uma resposta, essa aproximação possa ser algo que leve as pessoas a crerem mais na ciência? Bom, eu acho que a sua pergunta já deu a resposta. Ela foi super completa. Eu acho que você deu as pistas aí para dizer que a gente tem uma cultura em geral de que a sociedade tem um déficit de conhecimento, que a sociedade, outros atores têm menos conhecimento do que nós, acadêmicos. Sim. E, portanto, a gente precisa levar conhecimento, precisa divulgar mais a ciência para que diminuir esse déficit. Essa ideia de um déficit ela foi muito criticada, porque não reconhece que a ciência ela é um conjunto de conhecimentos
dentro de muito válido, muito importante, que tem todas as suas características, mas existem outros sistemas de conhecimento que também devem ser considerados, que podem trazer muitas novidades para o campo científico. Além disso, também hoje você fazer uma pesquisa envolve também, como eu disse, muitos dados, e não tem equipe de pesquisa que consiga sozinha coletar todos os dados, principalmente quando você pensa nas agendas ambientais e socioambientais, da biodiversidade, do clima, das florestas. Não é equipe que consiga coletar isso tudo, porque cada ambiente tem suas características próprias. Então, a ciência cidadã tem esse sentido de ajudar a trazer mais aportes para o avanço do conhecimento, mas tem isso que você falou também, que não é só levar, mas também escutar, ouvir outras perspectivas, outras formas de lidar com a natureza. Conhecimento dos povos originários, por tradicionais. exemplo, né? E isso tudo também, com certeza, faz com que a sociedade sinta que está fazendo parte e entenda que a ciência ela também tem suas perguntas. Ela parte da dúvida. A ciência, às vezes, a gente quer vender a ideia de que a ciência só traz certezas, mas a ciência é feita basicamente de perguntas. O ato de pesquisar, de investigar, é o ato da curiosidade, da pergunta. Então, acho que esse sistema de troca, né, é importante para que outros grupos entendam um pouco como é que a ciência se constrói, leve também suas perguntas e veja isso como um campo aberto, né, que vai trazer soluções, mas também não tem a palavra final nunca é dada, porque a gente está sempre avançando, a gente está sempre sendo colocado perante novos desafios. Você tem referências não precisa ser aqui no Brasil, mas pode ser também, de trabalhos, pesquisadores, iniciativas de universidades ou iniciativas como os bancos abertos de artigos que traga essa perspectiva da ciência cidadã que você acha que seria legal a gente compartilhar com o público e considerar? Então, a gente lançou no ano passado, o IBICT, uma plataforma de ciência cidadã que se chama Civis. Civis, civis.ibict.br. Ali a gente tem mais de 100 iniciativas cadastradas, a maior parte no Brasil, e a gente também está começando agora em nível latino-americano, porque a gente sabe que existem outras plataformas para iniciativas. A União Europeia, por exemplo, tem a sua plataforma, tem dos Estados Unidos, tem da Austrália. A gente achou que faltava no Brasil esse espaço que não é só um catálogo, não é só para encontrar informação, mas a gente está criando ferramentas também para debates, fóruns, para troca de experiências, de ferramentas, de eventualmente a gente hospedar iniciativas que não têm condições de ter a sua própria infraestrutura. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma diversidade temática muito grande. A gente tem um mapa também onde você geolocaliza onde é que estão essas iniciativas. Então, acho que essa é uma boa fonte para vocês pesquisarem. A última pergunta, para não tomar tanto do seu tempo. Eu queria saber, eu vi várias iniciativas durante a pandemia de ciência aberta, que era necessário, porque a gente estava vivendo numa iminência, num risco de vida muito forte. Então, várias plataformas abriram os seus dados, divulgaram até o sequenciamento do vírus. Foi feito de forma mais coletiva. Você acha que esse momento abriu um espaço para a gente falar mais sobre isso, para a gente incentivar mais esse tipo de ciência? Olha, eu acho que essas situações que a gente chama de emergência, de crise, elas dão uma sacudida, né? E aí se demonstrou que quanto mais, como eu disse, né, no início, quanto mais você circular conhecimento, mais rapidamente as respostas vêm. Então ficou muito claro que a abertura da ciência, seja o acesso aos periódicos científicos, seja aos dados, era crucial. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que não se trata apenas de uma coisa para momentos de emergência. Sim. E até porque essas emergências, infelizmente, né, como são crises que estão todas conectadas, a gente ainda possivelmente vai enfrentar outras. Então, isso deve fazer parte, deve ser um aprendizado, não para momentos especiais, mas para fazer parte de um contínuo que a gente tenha políticas
que fomentem a abertura da ciência, claro, tomando todas, que a gente chama os protocolos necessários, né, abrir tanto quanto possível, fechar se necessário, enfim, mas que a gente caminhe nessa direção e, inclusive, mude a cultura, de uma cultura que é muito incentivada do segredo, da competição, para uma cultura que eu acho que é uma cultura dessa geração, que é a cultura do compartilhamento, da difusão. Acho que era isso. Muito, muito obrigada pela sua participação. E é isso.